Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, telespectadores! Está no ar o programa Santa Casa e você, saúde com informação na sua telinha. Hoje nós recebemos aqui o chefe da cardiologia da Santa Casa de Santos, o médico Carlos Alberto Cirilo Celera. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu novamente. A pedidos, o primeiro programa que o senhor participou teve muita repercussão positiva. Fico muito contente. Nós trouxemos o senhor aqui. E eu estou sempre à disposição. Para falar de uma coisa importante e que muitas vezes as pessoas deixam passar pela nossa vida atribulada, essa vida moderna muito estressante, que é a prevenção das doenças cardiovasculares, mas aí numa outra pegada, como as pessoas costumam falar, a prevenção intrauterina, ou seja, a prevenção das mães, dos pais que pretendem ter filhos. Eu queria que o senhor explicasse, o senhor estava me explicando antes de começar o programa, eu também não tinha essa informação. Essa prevenção deve começar quando a mãe e o pai pretendem ter o filho? Sem dúvida. Estávamos conversando agora há pouco exatamente sobre isso, que a prevenção começa na hora da concepção. A mãe que tem uma vida saudável, que não bebe, que não fuma, que tem uma vida regrada, participa de exercícios, ela tem muito mais saúde para transmitir ao feto, porque nesse momento, ela e o feto são uma coisa única. Então, tudo que ela fizer para ela, até involuntariamente, muitas vezes, ela está transferindo para o feto esse dano. O tabagismo, por exemplo, da mãe, o feto está fumando, muitas vezes sem se perguntar, sem ter sido inquirido se ele quer fumar ou não. Ele fuma de tabela ou automaticamente pelo próprio sangue, que é da mãe e passa para o feto, e leva as mesmas substâncias tóxicas que a mãe absorve do cigarro, leva para o feto. Então isso é fundamental. A prevenção intraútero mostra que essa pessoa está preocupada com o seu concepto e vai seguramente, mesmo na primeira infância, logo após o nascimento, levar essa criança para níveis saudáveis de alimentação, de atividade física e tudo mais. É ali que começa. O senhor estava explicando que em alguns exames em crianças que morreram, foi detectado já... Exato. O que se costuma dizer é que a doença aterosclerótica, que é a doença que mais mata na idade adulta, né? Ela começa na hora da concepção. Por quê? Existem trabalhos mostrando que fetos cujas mães morreram de acidente, submetidos à necrópsia, já mostravam início de placas de gordura nas suas artérias, principalmente a artéria aorta, que é a mais que tem maior diâmetro no organismo, e também crianças de 10, 15 anos que morreram por acidente, morte traumática, submetidos à necrópsia também. Alguns mostravam já precocemente depósito de gordura nas artérias, mostrando que a aterosclerose é uma doença que se inicia junto com a vida. E aí, caso elas não tivessem sido vítimas desses acidentes, seguramente, elas viriam a desenvolver essa doença? Sem dúvida. Futuramente teriam problemas cardiovasculares,
teriam que ter tratamento precoce, porque o pessoal só pensa quando aparecem os sintomas, que é na terceira a quarta década de vida. Dor no peito, infarto, angina, hipertensão arterial, mas você hoje cada vez mais vê crianças hipertensas devido a um problema principalmente de alimentação. E aí, voltando para o intrauterino, a gente se preocupa e a gente começa a contar, inclusive, a idade depois que nasce. Eu tenho 9 meses antes, né? É verdade. Os 9 meses anteriores ao nascimento, eles são importantes. Se são saudáveis, têm uma extrema importância para a saúde futura. Porque é ali que está se formando o indivíduo. Exatamente. Na questão da prevenção, doutor, o homem, o pai, ele também tem que tomar cuidados ou é mais a mãe? Mas a mãe que está carregando e o sangue dela, junto com o sangue do feto, é o que transmite mais os problemas. Se a mãe, por exemplo, como eu falei agora há pouco, se ela fuma, o mal do cigarro, né, vai transmitir-se para a criança, para o feto, né? Na questão... A alimentação, a mesma coisa. A mãe que fuma, ela pretende ter um filho. Ela tem de parar de fumar quanto tempo antes? O hábito do cigarro não é bom, mas existe um tempo certo para essa mãe parar de fumar? Existem muitas mães que, por uma questão até de consciência, elas param, né, na hora quando sabem que ficaram grávidas. Já é o suficiente. Né? Então, não precisa ter tanto tempo antes, até porque às vezes a pessoa não sabe quando vai ficar grávida. Mas o ideal sabe que está, já interrompe, não é? E aí, acredito que o melhor ainda seja planejar. Então, eu pretendo ter um filho, perfeito. Eu tenho essa muito mais saudável. Eu tenho esse objetivo, então eu vou parar de fumar, eu vou mudar os meus hábitos também, porque a mãe precisa fazer exercício para ter essa gravidez ser uma gravidez mais tranquila, saudável. E o senhor estava me falando também da questão da genética. Sim. Existe a influência do meio ambiente. E da genética, fundamental. Porque todos os fatores de risco que nós conhecemos, por exemplo, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, tabagismo, todos eles são chamados de fatores de risco controláveis. O que você não pode controlar? A sua genética, os seus antecedentes familiares. Você não pode trocar seus pais. Você vai trazer a marca do que os seus pais são. Isso é apagar incêndio depois, não dá para prevenir. Ao mesmo tempo também a idade, quanto mais idade você tem, maior a chance de adquirir problemas cardiocirculatórios. A mulher, a gente sabe que até a menopausa ela tem uma chance menor de adquirir esse problema do que o homem, até por causa de proteções da função hormonal, e depois que a mulher entra na menopausa, isso mais ou menos que se equilibra em termos de comparação com o homem, passa a ter também eventos cardiovasculares tão frequentes quanto o homem, e ainda mais também porque hoje a mulher trabalha no mercado de trabalho tão agressivamente e competitivamente quanto o homem, fuma tanto quanto o homem, ou às vezes até mais, então tudo isso interfere muito nessa paridade de doenças, de eventos cardiovasculares no homem e na mulher, na idade adulta, né? A questão da longevidade hoje das pessoas, a medicina também teve que aprender e se desenvolver em relação a isso, porque num passado as pessoas não viviam tanto e não desenvolviam tantas doenças. Na questão cardiológica, isso também é verdade? Sem dúvida. Antigamente morria-se de quê? De 35 anos, de verminose, de infecções, não existia antibiótico muitas vezes. E hoje você tem medicamentos, eu digo na área cardiológica, que é a área que a gente labuta. Na área cardiológica você tem medicamentos que diminuem a mortalidade das pessoas com aquela doença. O que causa isso? A pessoa vive mais, com a qualidade de vida adequada, e vai morrer muito mais tardiamente, às vezes de um câncer ou de um acidente, né? Então, a cardiologia hoje avançou na parte terapêutica, na parte medicamentosa, diminuindo a mortalidade de muitas doenças que antigamente, por exemplo, matavam. Vamos supor um exemplo, uma insuficiência cardíaca, que é aquela doença na qual o coração se torna insuficiente para manter a homeostase do corpo, manter a circulação. Por vários motivos, por hipertensão arterial não tratada, por infarto do miocárdio não adequadamente controlado, esse coração se dilata, se torna insuficiente. Os medicamentos que nós temos dessas 2, 3 décadas para cá mudaram a curva de mortalidade. Antigamente essa pessoa tinha uma cruz na testa que ia morrer daquilo. Hoje, esses medicamentos não curam a pessoa, mas melhoram a sua qualidade de vida,
fazem com que essa pessoa tenha uma vida praticamente normal, tomando medicamentos que antes nós não tínhamos. Então, isso mudou dramaticamente a mortalidade. Mesmo assim, a prevenção ainda é fundamental. E na questão da prevenção, atividade física regular... É remédio. Faz parte dessa Sem fórmula. Dúvida. Entenda uma coisa, se eu tenho um paciente cardíaco, no qual eu estou lhe dando 2, 3 medicamentos, às vezes 4, do melhor tipo de remédio possível, dando a melhor medicina que eu conheço, e não prescrevo atividade física, eu não estou dando para esse paciente o melhor que ele merece. Então, hoje, qualquer tratamento de doenças cardiovasculares está implícito, está incluído a atividade física como reabilitação cardiovascular. Isso é medicamento, diminui mortalidade. A gente conversa muito com algumas pessoas, eu não tenho, não gosto de fazer exercício, uma caminhada, basta? Ou essa pessoa ela precisa ter obrigatoriamente uma orientação no profissional de educação física ou do próprio cardiologista? Não vamos complicar a atividade física. A atividade física é a primeira coisa que o ser humano faz depois que ele começa a andar. Então, o exercício físico é natural nesse indivíduo. Então, se ele puder caminhar, que ele caminhe. Agora, o que precisa muito é disciplina, é foco. Porque a pessoa, eu vou andar na praia, doutor, tá bom, desde que você ande. Aí chove, não vai, faz vento, não vai. Chega cansado, não vai. Tem um cinema, tem então é muito difícil, a pessoa tem que ter disciplina. Tudo que é feito com regularidade, nunca menos que 3, 4 vezes por semana, se não é lazer. Fez 2 vezes por semana, é gostoso? Pode ser muito gostoso, sem dúvida, mas é lazer. Benefício cardiovascular, 3 vezes ou mais. Caminhada, natação, bicicleta, academia, mas com regularidade. Tempo de duração, nunca menos que 30 minutos cada sessão. Se você puder fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, está perfeito. O importante é regularidade, tempo da sessão e intensidade do exercício. A gente costuma ver, principalmente nos finais de semana, os famosos atletas de final de semana. Eu vou fazer a pergunta e o senhor responde na volta do segundo bloco. Vejo muitas pessoas caminhando e fumando. Isso não pode. Proibido. O senhor vai responder depois do intervalo. Santa Casa e você, volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância.
Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos o chefe da cardiologia da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Alberto Cirilo Celera. Doutor, antes do break eu fiz uma pergunta para o senhor e agora eu quero que o senhor responda. Tem que responder? Por favor. É totalmente inapropriado o indivíduo praticar uma atividade física, qualquer que seja, fumando, né? Então, a não ser que a pessoa não esteja ali com a finalidade de fazer atividade física, vai lá para fumar, é diferente. Mas é totalmente desapropriado, né? Não tem porquê. O atleta de final de semana, esse é um perigo? Eu aproveito para falar aqui uma frase que não é minha, do professor Kenneth Cooper, que ele fala que o atleta de fim de semana morre no fim de semana. Ou seja, aquele indivíduo que não está preparado para fazer um determinado exercício, e uma vez por semana quer sair um pouco do seu limite, quer exagerar achando que isso é bom, não é. O risco que ele corre nesse momento é muito maior do que se ele não estivesse fazendo nada. Então, para fazer, com regularidade sempre, senão, esqueça. Então, vamos fazer aqui um exercício de orientação às pessoas que estão pensando em fazer essa atividade física. Primeira coisa, procurar um médico e fazer aquele check-up. É o ideal, não é? É ideal porque às vezes a pessoa pode ter um problema, Brito, e não sabe. E no exercício é que desencadeia esse problema, né? A maior parte das doenças chamadas cardiovasculares ou doenças coronarianas, como infarto agudo do miocárdio, ele advém de duas situações. O gatilho é estresse físico, exercício intenso, sem a pessoa estar preparada, e estresse emocional. Uma má notícia, um choque na vida dessa pessoa pode levar à morte, né? Tivemos um exemplo recente de uma colega médica que foi submetida a um assalto. Perfeito. Você deve saber, uma pessoa muito querida na cidade, e quando foi denunciar isso na delegacia, sofreu um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Tinha um problema, seguramente, ninguém morre sem ter nada, e teve, decorrente dessa forte emoção, fortíssima emoção, fez um infarto agudo e muito fulminante. O que chama a atenção da gente, que é leigo, foi uma das perguntas que eu me fiz, aproveitando que o senhor está aqui, eu vou fazer a pergunta para o senhor. No momento em que ela sofreu o assalto, ela não teve essa emoção. Ela veio a ter o infarto quando ela foi registrar a ocorrência. O nosso organismo, ele tem esse tipo de proteção, digamos assim? Às vezes sim, mas às vezes já nesse momento, embora ela possa não ter percebido, agora tudo aqui é elucubração. Ela pode ter desencadeado o processo inicial que culminou na hora que ela estava lá, né? Porque existem vários tipos de ataques cardíacos. Existe aquele ataque fulminante na hora, e existe aquele indivíduo que sofre a emoção ou sofre o infarto e o sintoma não vem muitas vezes na hora e vai aparecer alguns momentos após. A gente falou de momentos ruins. Existe também boas emoções. Boas emoções sim, também. Sem dúvida, né? Eu lembro quando nós trabalhávamos em pronto-socorro e eventualmente caía na época da Copa do Mundo ou jogos de extrema emoção, indivíduo que, por exemplo, um gol do Brasil, a emoção foi tão grande que ele tinha um problema, já talvez tomasse seu remédio não, mas o problema já existia e aquilo foi aquele momento, foi aquele gatilho que fez com que, mesmo uma boa emoção, desencadeou um infarto agudo do miocárdio. E aí, óbito. Voltando ao atleta de final de semana.
A preparação, quando a gente faz aquele exame ergométrico, que a gente vai para a esteira, a gente fica, o médico fica monitorando a nossa... Múltiplos parâmetros, né? O teste ergométrico, porque não adianta o indivíduo que vai fazer uma atividade física fazer um eletrocardiograma de repouso. Eletrocardiograma de repouso, ok, para o indivíduo em repouso. O indivíduo vai submeter a uma atividade física, seja ela intensa ou moderada, o teste ergométrico é o mais adequado, eventualmente outros, claro. Mas no teste ergométrico você avalia o traçado do eletrocardiograma no esforço, que às vezes altera quando o indivíduo tem algum problema, tá certo? A pressão arterial em repouso e durante o esforço, tá? Que ela tem uma curva normal de ascenso, de elevação e depois de queda. Então, o comportamento da pressão em repouso durante o esforço e na recuperação é muito importante. Se o indivíduo teve dor, teve falta de ar no esforço, desproporcional à carga que você está dando para ele, no caso de uma bicicleta ou uma esteira, são parâmetros que nós temos que levar em conta. A gente, quando faz esse teste, nós somos submetidos ao pico. Há um estresse físico, que a finalidade é levar você próximo da exaustão. Não adianta eu fazer um teste baseado em fórmulas de frequência cardíaca, que muitas vezes eu alcanço a frequência cardíaca, mas o indivíduo não está cansado. Então, para o teste ser o menor, o mais fiel possível, com menor margem de erro, né, como a gente chama de mais sensibilidade do método, eu tenho que levar esse indivíduo com segurança próximo da exaustão. Cansou? Sentiu alguma coisa? Ok, devemos interromper. Então, cabe a quem está, tanto o médico quanto o paciente, claro, ficarem isso é explicado antes de começar o teste. Sentiu alguma coisa, me comunica que eu interrompo. Você tem lá botão de emergência, tem um carrinho de emergência para uma provável, eventual e rara, felizmente, ressuscitação cardiopulmonar, e tem que estar com todo, e é um ato médico. Infelizmente, hoje temos muitos lugares que não é o médico que faz, é um risco, não é aconselhado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, nem pelo Departamento de Ergometria, é um ato médico, deve ser feito pelo médico, porque se tiver uma intercorrência, quem tem que intervir é o médico. E aí o médico vai saber o que fazer naquele momento. Exatamente, exatamente. Alimentação é um fator que faz a diferença também. Na nossa vida hoje, corrida, nós não temos aquele hábito, ou às vezes não podemos fazer aquela refeição balanceada. Qual a recomendação que o senhor dá, doutor? É melhor fazer, por exemplo, um sanduíche em casa, para uma refeição rápida? Fazer um sanduíche com um peito de peru, um pão que seja um pão preto, é melhor do que comer um trash food numa lanchonete? Sem dúvida nenhuma. Hoje, infelizmente, o pessoal está com uma consciência maior em termos de alimentação, procurando uma alimentação saudável, mas desculpe, sem paranoia também, né? Não vamos ficar pesando uma folhinha de alface, desculpe se eu entro na seara de alguém, mas senão vira uma loucura, né? Não posso estar 3 gramas acima do que eu devia comer, mas uma comida equilibrada, né? Respeitando a pirâmide alimentar, com fibras, com legumes, com verduras, prato colorido, né? Carnes magras, carnes grelhadas, peixe, um excelente alimento que nós temos. A alimentação do brasileiro eu acho muito saudável em si. Feijão, arroz, uma salada e um pedaço de carne. É extremamente saudável. Agora, aquela carne que vem com a gordura, aqueles molhos, isso tudo, se puder ser evitado, melhor. Que uma vez ou outra o indivíduo, desculpe, pise na jaca, às vezes você está com amigos, está numa festa, mas que tem a sua rotina de uma alimentação saudável, né? E isso deve começar com a gente pequenininho. O exemplo dos pais, né? O exemplo dos pais. A gente vê até reclames muito interessantes na televisão. Mãe, eu quero brócolis no supermercado. Mãe, eu quero... Isso eu nunca vi na vida, né? Realmente Tanto que a propaganda, fica até chocada, e todo mundo, né? Mas tudo aquilo que você acostuma, né? Não gosta de mastigar uma verdura, faz uma sopa, uma coisa assim saudável. Porque nessa hora, né, é que você vai criar o hábito. É o hábito que vem do pai, vem da mãe, passa para os filhos. É difícil você formar crianças jovens com alimentação saudável. Muitas vezes abusa demais, mas depois lá na frente ele vai entender o que é bom. Essa conta chega. E aí, tanto na questão alimentar, quanto no cuidado com o corpo, a prevenção, e quanto mais cedo essa prevenção na criação desses hábitos saudáveis, melhor vai ser para esse indivíduo. Menor o prejuízo. Ele vai ter, eventualmente, com a idade, os problemas que a idade vai trazer. Só vai aprender com o tempo, com Mas se ele os tiver, erros dele, né?
se ele tiver uma alimentação balanceada, a prática do esporte desde criança, inserida na rotina... Isso é fundamental. Que ele vai ter um problema, eventualmente até pode ter, mas aí não é decorrente daquilo que ele fez. Ele fez o que estava certo. Mas aí que eu te falei, entra a genética. Né? Doutor, nós estamos chegando no minuto final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem... Muito rápido isso, né? Muito rápido. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão pensando em fazer uma atividade física, que estão querendo mudar de hábito e que precisam de um incentivo, e a gente aproveita esse espaço aqui. Não, o que a gente fala sempre para todos, e cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe isso, que a vida é curta. Quanto mais, de uma maneira mais saudável você puder aproveitá-la, melhor. E não existe ontem, o ontem já foi. Não existe amanhã, o amanhã é hoje. Então, a tua vida tem que ser saudável hoje. Aproveite o dia, né? Então, não espere amanhã para começar a mudar um hábito. Comece hoje. Muito obrigado, doutor Cirilo. Eu que agradeço. Voltará mais vezes aqui, porque a pauta é extensa. Sempre à disposição. Quando a gente começa a aquecer, acaba. É verdade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço principalmente a você, telespectador. O programa Santa Casa e Você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço e tenha hábitos saudáveis. Santa Casa e Você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.